Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela presença de todos aqui na palestra sobre armas nucleares e costume internacional. É um grande prazer ter todos vocês aqui, principalmente a presença do Lucas Carlos Lima, que é o palestrante de hoje. É um tremendo prazer ele ter aceitado o convite para participar dessa conversa tão importante. E, bem, primeiramente gostaria de falar que essa palestra é parte do segundo Seminário de Direito Internacional Público organizado pelo PIUS da PUC-Rio. O PIUS, também conhecido como Public International Law Litigation Society, é um grupo estudantil organizado pelos alunos de direito, assim como que conta com a participação de alunos de relações internacionais também, que tem como objetivo não só preparar os seus alunos para a prática de simulações em cortes internacionais, mas também para realização de estudos na área de direito internacional público. Esse seminário tem duração de todo o período letivo e acompanha o grupo de estudos avançado que está sendo organizado pelo PIUS nesse semestre. Aos alunos que estão assistindo, que são da PUC-Rio, a Hannah irá mandar um formulário para a questão das horas complementares no chat. Também terá um outro formulário que são para aqueles que não são alunos da PUC-Rio. Além disso, será aberto no final para as perguntas que o professor Lucas Carlos irá responder. Vocês podem enviar essas perguntas diretamente para a Hannah. E, por fim, eu vou apresentar o professor. O professor Lucas Carlos Lima é professor de Direito Internacional na UFMG, onde coordena o grupo de pesquisa em cortes e tribunais internacionais Stylos Cuiaro. É doutor pela Universidade de Macerata, tendo realizado período de pesquisa na University of Cambridge, no Max Planck de Luxemburgo e no High Court da Universidade de Copenhague. Particularmente relacionado ao tema, foi a Assistant Counsel das Ilhas Marshall no caso do desarmamento nuclear perante a Corte Internacional de Justiça contra o Reino Unido, Índia e Paquistão. Com vocês, eu passo a palavra para o Lucas. Boa noite, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Caroline, pela sua gentil introdução. Para mim é uma grande satisfação e um privilégio essa noite estar aqui com vocês para falar um tema que me é muito caro. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito por você, Caroline, pela Hannah e por todo o time do PIUS e da PUC-Rio. Queria agradecer ao professor Florian Hoffmann, que está aqui presente no público, que é um grande amigo, que tivemos oportunidade de, como ele mesmo disse, dividir o PIUS em Florianópolis, na última JESSO, mas eu também não podia aqui deixar de registrar a presença do embaixador Sérgio Duarte, que talvez o maior especialista no tema no Brasil e me deixa numa situação muito complicada. Eu vou ter que aqui refazer alguns slides para não dizer besteira na frente do embaixador. Mas é um prazer para mim poder falar sobre esse tema, que é uma pesquisa recente. O embaixador Sérgio Duarte ele escreveu um post no blog da ILA, de qual o instrumento que ele é um recente e frequente contribuidor, e esse é um tema que tem crescido em relação a armas nucleares e é um grande paradoxo a ideia de costume e armas nucleares, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu preparei alguns slides e vou dividir os slides aqui com vocês. Eu não pretendo falar muito, eu gosto mais do debate, da conversa. Como eu participei na última sessão aqui do PIUS com o Florian, eu prefiro falar depois. Quem abram a câmera, eu sou muito mais da troca de ideias do que eu ficar falando. Eu acho que tem muita coisa acontecendo nesse momento sobre o tema. Nós temos uma revisão do Tratado de Não Proliferação para ocorrer, nós temos agora a entrada em vigor do Tratado de Proibição. Nós vamos tocar nesses pontos. Eu sei que aqui o grupo da PUC é muito avançado, mas eu vou tocar em alguns pontos básicos para que estejamos todos no mesmo patamar da discussão, e vou, obviamente, colocar aqui meu cronômetro para não passar o tempo, mas vou aqui colocar o slide, projetar aqui, deixe-me ver se...
Está aparecendo só o slide, correto? Isso. Maravilha, perfeito. Vou colocar o cronômetro para não falar demais. Costume internacional e armas nucleares. Por que falar de costume internacional? Costume internacional que é essa fonte estranha. Para diplomatas, para juristas, o costume internacional é uma espécie de monstro do Lago Ness. Não se sabe bem quando ele aparece, não se sabe bem como identificá-lo, não se sabe bem quando nós conseguimos achar o monstro do Lago Ness, mas o monstro do Lago Ness eventualmente aparece para os juristas, para os internacionalistas, e nós que lidamos com armas nucleares, o monstro do Lago Ness do costume internacional, ele aparece com uma razoável frequência. E eu arriscaria dizer que o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, esse tratado que o Brasil participou ativamente para conseguir que adotemos em 2017 e que entrou em vigor esse ano após a 50ª ratificação, ele é um tratado que, a meu ver, tem bastante a ver com o costume, e nós iremos falar sobre isso, e eu acho que ele é um tratado que tem essa ideia de propulsor de costume. Além disso, quando nós falamos de costume internacional, nós temos quando nós falamos de armas nucleares, nós temos um certo contexto que é bastante iníquo, um certo contexto que é bastante congelado, um certo contexto que nós sabemos com alguns dados e com algumas fontes, essa fonte é uma fonte razoavelmente recente, existem dados mais recentes, esse aqui é o Instituto de Estocolmo de Paz, que nos diz mais ou menos o arsenal nuclear do mundo, quem tem, quem deveria ter, como estamos mais ou menos divididos no mundo hoje. Rússia e Estados Unidos ainda são os maiores detentores de ogivas, Coreia do Norte, China tem crescido seu arsenal, França e Reino Unido são os principais responsáveis pelas ogivas europeias, nós temos ogivas espalhadas em outros países que são detentores, mas eles não são os possuidores dessas ogivas, dentro de todos aqueles acordos que vocês eventualmente estudaram nas aulas de direito internacional, mas essa é basicamente a fotografia de armas nucleares do mundo, e essa é uma fotografia que ela é regulada juridicamente pelo direito internacional. Os juristas do mundo, em determinado momento da história, se sentaram e encontraram uma maneira de congelar esse cenário para nós. Os problemas que eu quero examinar com vocês aqui hoje são basicamente três. São três perguntas que eu quero responder com vocês hoje. O que é que nós temos de certezas? O que é certo diante dessa fonte incerta e fugidia que é o costume internacional? O que é que nós já sabemos que o costume nos diz sobre armas nucleares? 2, quais são os debates recentes sobre costume? Será que está mudando alguma coisa? Será que esses debates sobre costume veloz, os approaches modernos ao costume mudam alguma coisa para a ideia de armas nucleares? E, por fim, o ponto central com o qual eu quero finalizar, mas abrir o debate, porque eu não tenho respostas, é algo que está em ebulição. Será que o Tratado de Proibição de Armas Nucleares ele é capaz de alterar alguma das regras costumeiras que nós temos em vigor nesse momento no mundo? Esses são os três problemas que eu diria que nós não devemos perder de mente enquanto nós traçamos esse regime jurídico das armas nucleares e o que nós temos de costume internacional. Vocês todos estudantes de direito internacional sabem, o costume ele é composto por dois elementos: prática dos estados mais opinião iuris. Aqueles que participaram tiveram a felicidade / infelicidade de serem interrogados numa Jessup, sabem que existe a necessidade de provar a prática dos estados e opinião iuris para
verificar uma regra costumeira. Então, nós iremos verificar esses 3 elementos aqui. O que é que nós temos de regime jurídico relativo a armas nucleares? Por uma série de razões, o regime jurídico que se construiu, a questão central foi através de uma série de tratados. Tratados são claros, tratados são a vontade segura dos Estados. A partir de 1959, nós tivemos uma série de tratados da Antártica, criando uma zona livre de armas nucleares, proibindo o depósito e testes de armas nucleares na zona da Antártida. Nós tivemos no Tratado do Espaço Sideral, naquele momento, nos anos 60, em que na Assembleia Geral se regulava o espaço sideral, se entendeu que o espaço sideral deveria ser uma zona livre de armas nucleares. Ali nós temos a ideia de que a Lua também deveria ser uma zona livre de armas nucleares. Isso tem a ver com aquela quase fantasia dos filmes de James Bond. Nada mais sedutor do que ter um satélite girando com uma arma nuclear para ter o seu inimigo sempre à disposição para ser ameaçado. E nós tivemos uma série de resoluções, de atos dentro da Assembleia da ONU em que se reafirmava algumas zonas livres. E esse é o contexto que, num determinado momento da história, foi se desenvolvendo o regime jurídico de armas nucleares. Mas a grande pergunta, vocês todos sabem, a partir de 45 nós temos um novo regime jurídico que é: não podemos mais usar a força. E se não podemos usar a força, a pergunta é: se não pode usar a força, podemos usar armas nucleares? Será que usar armas nucleares vai respeitar todas aquelas regras de direito humanitário que nós conhecemos, de proporcionalidade, dentro de um conflito armado? Essas eram perguntas que a comunidade internacional, por muito tempo, refletiu, ao mesmo tempo que as iniciativas das zonas livres foram sendo construídas. E aqui vocês têm um mapa do que é essas zonas livres, uma série de tratados regionais, como grande parte das iniciativas que nós temos no mundo, nasce do regionalismo, uma série de tratados que irão criar zonas livres. Os estados não detentores vão dizer: se eu não tenho e não me deixa não ter, aqui também não iremos não iremos estocar, não iremos deixar passar, não queremos ter essas armas nucleares. E aqui nós temos esse primeiro mapa do que foi as zonas livres do espaço sideral, os fundos marinhos, o Tratado da Antártica e assim por diante. Só que isso não resolvia o problema da compatibilidade com o direito internacional humanitário. Foi então que nós tivemos a grande barganha do final dos anos 60, que é o TNP. O TNP, que é um tratado que ainda hoje gera debate, o TNP que o Brasil aderiu tardiamente, que gerou um grande debate, que o Itamaraty dividiu-se sobre a adesão ou não, que foi nos prometidos uma série de vantagens e que eu aconselho, por acaso isso estava no slide, eu aconselho esse livro, que é um livro excelente do embaixador Sérgio Queiroz Duarte, que aqui está, é um livro da FUNAG, que conta grande parte dessas barganhas, dessas histórias e da posição brasileira em relação ao TNP. Mas o TNP foi, basicamente, dentro de um contexto de Guerra Fria, a saída possível para congelar o mundo, basicamente, dentro da lógica de armas nucleares. O TNP, o que diz? Ele cria duas categorias de estados. O TNP diz: há um grupo de estados que tem o direito de possuir armas nucleares, porque eles já o têm nesse momento, já desenvolveram a tecnologia nesse momento. Há uma segunda categoria de estados que não possui, mas que aceita não possuir, porque terá uma série de vantagens não possuir. Quem já tem, aceita, diz que não vai passar para os outros. Então, isso garante que aqueles estados, como Rússia, não vão passar para os seus aliados, satélites e assim por diante.
Os não detentores dizem, eu não vou receber, porque eu terei acesso às tecnologias oriundas dessa tecnologia nuclear. Todos aceitavam as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica, a pesquisa nuclear é garantida a todos para fins pacíficos, e existe essa promessa de intercâmbio, de tecnologia pacífica. Então, o TNP é a grande barganha. Todo mundo aceita que esse será o regimento da nova ordem nuclear mundial, que nos anos 70, basicamente, congela o mundo. E, essencialmente, para nós, para efeitos de costume internacional, existe o artigo 6º do TNP, que fala que cada parte do tratado se compromete a entabular de boa-fé negociações efetivas para a cessação em data próxima da corrida armamentista. Em outras palavras, os Estados aceitam que as armas nucleares elas têm um conteúdo ético, em teoria, negativo, e eles um dia irão negociar, nos anos 70 isso, irão negociar o seu desarmamento. Eles irão dizer o desarmamento geral e completo sob o controle internacional irá ocorrer. E é isso que nós, hoje, detentores das armas nucleares, e vocês, não detentores das armas nucleares, aceitam. O artigo 6º, portanto, é uma conquista mais ou menos importante, uma promessa de, no futuro, saber que no mundo não haverá armas nucleares, os pacifistas saem contentes, ainda mais sabendo o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, e sai-se com essa ideia de que a negociação futura ocorrerá. E nós sabemos, a negociação futura para um desarmamento completo jamais ocorreu. Esse é o contexto dos anos 70, e nós temos aí 20 anos de negociações e pressões internacionais, comissões no âmbito da ONU, no Comitê de Desarmamento, pressões na ideia de dentro do setor de desarmamento das Nações Unidas, até que, propulsionado por uma série de ONGs, nós temos o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça de 1996 sobre a legalidade das armas nucleares, o que para nós é o ponto-chave do novo regime de armas nucleares. Conseguiu-se fazer as perguntas certas à Corte, e a Corte fez, em 96, uma série de pronúncias extremamente importantes. Os Jessupers aqui, que já participaram da Jessup, já tiveram que ler, reler esse parecer e tiveram que entender a série de argumentos construídos pela Corte e os testes de compatibilidade jurídica das armas nucleares criadas pela Corte. Basicamente, a Assembleia Geral da ONU, numa votação bastante significativa, sobretudo uma votação que foi conseguida graças ao processo de descolonização, e um grande número de estados conseguiu um número para conseguir requerer esse parecer à Corte, fez as seguintes perguntas à Corte. Primeira pergunta: será que existe no direito internacional uma norma que proíbe a ameaça ou uso de armas nucleares? 2. Existe no direito internacional uma norma que permite que armas nucleares sejam utilizadas? 3. Uma ameaça ou uso que não seja em legítima defesa será ilegal? 4. A ameaça de armas nucleares deve ser compatível com o direito humanitário, ou seja, as regras que humanizam a guerra? Por fim, o uso de ameaças nucleares é contrário ao direito humanitário ou não? E a Corte respondeu a cada uma dessas perguntas de maneira muito interessante. A Corte, para começar, ela disse: eu irei responder, exceto o juiz japonês, todos os juízes disseram: nós vamos responder essa questão, porque essa é uma questão urgente para a comunidade internacional. A Corte disse:
Não existe no costume ou em tratados internacionais nenhuma regra permitindo o uso de armas nucleares, unanimemente. E não existe no direito internacional uma proibição ao uso de armas nucleares como tal. Ninguém resolveu, em nenhum momento, proibir armas nucleares. Vejam, isso é algo que o Tratado de 2017, 2021, já coloca em xeque essa conclusão da Corte, porque hoje já existe um tratado. É um tratado que talvez ainda não tenha atingido universalidade, mas já existe uma norma nesse sentido. Unanimemente, vejam o que diz a Corte, uma ameaça ao uso da força através de armas nucleares que seja contrária à Carta da ONU, vai ser contra o artigo 51. Então, a Corte ela não fala sobre armas nucleares em si, ela pega e joga dentro do direito do uso da força e diz: você não tem direito, Estado, a usar armas nucleares, porque você não tem direito do Estado de atacar ninguém, a não ser em legítima defesa. E essa é a saída da Corte. E aí vem o parágrafo D, que é interessante. Você deve respeitar os princípios de direito humanitário. E não é compatível com o direito humanitário. O uso de armas nucleares vai violar necessariamente o direito humanitário como nós conhecemos. Então, a pronúncia da Corte em 96 é uma pronúncia interessante em relação a armas nucleares, exceto aquele final que todos aqueles que são contra a causa nuclear, que vem a Corte dividida com o voto do presidente, que diz que o uso de uma ameaça de armas nucleares seria geralmente contrário às regras do direito internacional dos conflitos armados e, principalmente, ao do direito humanitário. Contudo, e aí tem esse contudo, à luz do atual estado do direito internacional e à luz dos fatos que nós temos, a Corte não pode concluir definitivamente que o uso e ameaça de armas nucleares seria legal ou ilegal na extrema circunstância de legítima defesa, onde a própria existência do Estado estaria em jogo. Ou seja, talvez em circunstâncias extremamente absurdas, extremamente em que a existência do Estado esteja em jogo, talvez ali não seja completamente ilícito usar armas nucleares. A Corte diz, em teoria mas talvez exista uma situação em que não seja. E, por fim, a Corte nos dá esse parágrafo que foi para as Ilhas Marshall em 2016, muito importante. E eu aqui, na hora das perguntas, combinei com a Caroline e com a Hannah, as perguntas não serão gravadas, vocês poderão perguntar o que quiserem em relação ao caso, eu responderei com toda a franqueza que poderemos ter nesse tipo de ocasião. Esse parágrafo foi extremamente necessário para construir o caso contra Reino Unido, Índia, Paquistão, Estados Unidos, Israel e todos os outros, China, França. A Corte disse: existe uma obrigação de perseguir em boa-fé e de chegar a uma conclusão, negociações levando ao desarmamento nuclear em todos os aspectos e sobre um controle internacional. Para alguns, isso foi apenas repetir aquilo que estava no artigo 6º do TNP. Para outros, foi expandir o que estava no artigo 6º do TNP. Por quê? Porque o artigo 6º do TNP só obriga quem faz parte do TNP. Aqui a Corte disse que existe uma obrigação. Se existe uma obrigação e que ela não faz referência a um tratado, é uma obrigação costumeira. Sendo uma obrigação costumeira, ela afeta a todos os estados. Afetando a todos os estados, mesmo quem está fora do TNP está sob essa obrigação e está sob
pode gerar a responsabilidade em caso de violação, e aqui está o salto e a grande contribuição que a Corte faz, talvez sem saber, em 96. E aqui encerra-se o episódio de 96, a Corte fala aquilo que fala, alguns a criticam, dizem que ela faz non liquid. Nós temos uma série de opiniões que nós não temos tempo aqui, já se passaram 20 minutos, eu tenho mais 10 minutos com vocês. A Corte fala aquilo que fala, a Corte foi criticada, a Corte foi elogiada por outros. As opiniões dos juízes são interessantes. Aqui nós temos um primeiro sinal de uma relação entre meio ambiente e armas nucleares, que hoje é o tema da vez, armas nucleares e direito penal internacional, que nós depois podemos desenvolver na Corte Penal Internacional. Então, grande parte do regime jurídico veio construído no dizer da Corte Internacional em 96, baseando-se, obviamente, nas construções da ONU, das resoluções, e no TNP e nas conferências de revisão do TNP. Dito isso, o que nós temos logo em seguida? A causa desapareceu? É claro que não, continuou-se o debate, até que, em 2014, a pequena grupo de ilhas, chamada Ilhas Marshall, ilhas do Pacífico, que sofreram grandemente com testes nucleares, resolveram processar os 9 estados detentores de armas nucleares, e nós temos ali uma série de figuras bastante conhecidas do movimento contra armas nucleares, uma série de ativistas do movimento. Ali nós temos o senhor, o ministro de Relações Exteriores das Ilhas Marshall, que abriu o famoso discurso, como se faz normalmente nos processos da Corte. Ele abriu o discurso da Corte, mas eu já falarei isso a vocês. Por que as Ilhas Marshall, essa pequena ilha no Pacífico, resolveu processar os 9 estados, contra a qual só existia jurisdição especificamente em 3, Reino Unido, Índia e Paquistão, de acordo com o artigo 36.3 do Estatuto da Corte? Vocês todos conhecem, não vou entrar aqui nos pormenores de jurisdição. As Ilhas Marshall, em 47, ela é colocada sob a tutela dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, de 46 a 58, ele realiza nada mais, nada menos do que 67 testes nucleares no período, na região. Esses 67 nucleares, muitos deles, os Estados Unidos levavam os seus próprios soldados para assistirem. Os seus soldados assistiam, eventualmente, sem camisa, os testes nucleares que ocorriam a poucos quilômetros. Isso gerou uma série de deformidades, uma série de doenças, uma série de indenizações. Não se sabia completamente os efeitos. O pior de todos os testes aconteceu no atoleiro do Bikini Atoll, na fenda do Bikini. Criou-se uma fenda do Bikini que eventualmente gerou, como vocês sabem, uma série de criativos desenhos animados, além de, à época, desenvolveu-se uma peça de roupa que divergia-se dos maiôs femininos, e era uma peça de roupa em que mostrava-se menos do que maiôs femininos, e à época causou grande explosão social, e como tinha testes nucleares, chamou-se aquela peça de roupa de biquíni, de tamanha o impacto explosivo social na sociedade americana à época. O fato é que esse grande teste Castle Bravo foi o maior teste que nós temos notícia hoje, e ocorreu nas Ilhas Marshall, no atoleiro de Bikini. Tem um documentário muito interessante chamado Rádio Bikini, para quem tiver interesse em assistir e entender todos os efeitos perversos dessa ideia do biquíni. Vejam que os militares americanos celebravam à época as explosões e os testes que se faziam na região. Para vocês terem uma ideia do que ocorria, basicamente, aqui é a ilha de Florianópolis, de onde eu venho.
Essa bomba é uma bomba de, se eu não me engano, 6 ou 15 megatons, que foi o maior teste realizado que se sabe pelos Estados Unidos. Esse seria o efeito da bomba em Florianópolis. A parte verde é o núcleo da explosão, a parte cinza seria o impacto do ar em expansão capaz de destruir todos os prédios, e a parte laranja seria a elevação da temperatura termodinâmica, além da radiação que com ela iria ser levantada. Para quem, como eu, está em Belo Horizonte, aqui está a cidade de Belo Horizonte, vocês podem ver o efeito dessa bomba Castel Bravo em Belo Horizonte. Quem está aí em Itabirito, já para Ouro Preto, já estaria mais tranquilo em relação aos efeitos da bomba. Existe a maior bomba projetada, é a Tsar Bomba, de 50 megatons, ela nunca foi testada, esse seria o efeito dela. Só quem estivesse em Conselheiro, Lafayette, Pará de Minas, conseguiria efetivamente estar livre desse primeiro efeito. Os nossos colegas do Rio de Janeiro, do Pius, conseguem ver aqui o efeito da Castel Bravo, que caiu nas Ilhas Marshall. Então, isso dá para vocês uma ideia do impacto desse caso. Lembrem-se agora do número de bombas que esses estados possuem, e vocês podem imaginar o tamanho do conflito que nós estamos falando em relação a armas nucleares. Voltando ao caso das Ilhas Marshall, o fato é que, quando nós começamos as audiências em Haia naquela manhã, o senhor Tony de Bruyn, o ministro de Relações Exteriores, ele pega a palavra, como todo agente do Estado, ele começa dizendo: eu me recordo muito bem naquela manhã, quando estourou a Castel Bravo. Eu estava pescando com meu pai, e pescando com meu pai, nós escutamos um grande estouro, o céu ficou vermelho e tudo tremeu por um longo período, como nunca havíamos sentido. Nós voltamos à margem e as pessoas estavam todas em pânico, porque o tremor continuava. E, do nada, sem motivo algum, começou a nevar. E aquela neve encheu a praia. E as crianças brincavam naquela neve, porque nunca havia nevado nas Ilhas Marshall. E as crianças brincavam, e sem saber o que era, as crianças comiam aquela neve, sem saber que eram cinzas radioativas da pior explosão que o nosso país tinha sofrido. Aquilo causou um impacto muito grande em todos nós que ouvíamos a história de um país que tinha sofrido explosões nucleares, coisa que nós, brasileiros, não conhecemos. Mas, ao longo dos dias passados, nós ouvimos uma série de histórias, de relatos, e entendemos o porquê um pequeno estado do Pacífico resolveu fazer algo para tentar algum tipo de reparação, para tentar algum tipo de negociação. Qual era a causa desse estado perante a Corte Internacional de Justiça? Eles estavam dizendo, as Ilhas Marshall estavam alegando, que o artigo 6º, que é a obrigação costumeira, que estava lá no parecer da Corte Internacional de Justiça, lá no parecer F, dizia: esses estados, Índia, Paquistão e Reino Unido, não estão cumprindo a sua obrigação de negociar o desarmamento. Nosso país tem a sua história baseada, muita gente sofreu baseada nessa situação, a causa do nosso país é essa situação, então nós queremos agora levar esse caso adiante. O que aconteceu? Para tornar uma longa história breve, por um pequeno argumento processual, e aqui aqueles que participam da competição vão saber que argumentos processuais conseguem ganhar casos. Por um pequeno argumento processual, a Corte disse que não havia uma controvérsia, que as Ilhas Marshall nunca comunicou o Reino Unido, Índia ou Paquistão daqueles problemas, nunca discutiu aquele problema jurídico, que, obviamente, os três times jurídicos levantaram uma série, contrataram os melhores advogados
para defender os times, levantaram uma série de reservas, mas a corte comprou a ideia do awareness test. O Reino Unido, a Índia e o Paquistão não sabiam e nem podiam saber que as Ilhas Marshall estava trazendo aquela causa perante eles. Então, basicamente, a Corte Internacional de Justiça, aqui está a divisão dos países, o juiz francês, o juiz italiano, o juiz indiano, o juiz inglês, a juíza chinesa, o juiz russo, a juíza americana, formaram uma maioria junto com o juiz japonês para dizer que existia uma questão processual na questão e o caso não foi adiante. No meio do processo, os 3 países mudaram suas declarações de maneira a impedir que o caso chegasse de novo à corte. Houve um grande impacto no quadro que digo escândalo. Obviamente, eu sou biased aqui porque eu perdi o caso, eu era o assistant counsel dos italianos do caso. Então, basicamente, houve um grande impacto, mas, de certo modo, do que eu ouvi, muito desse caso, em 2016, foi propulsor para que, em 2017, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares conseguisse gather momentum e chegasse a uma grande adoção. O que nós tivemos nesse tratado? Nesse tratado, inspirado nos regimes de armas químicas, biológicas e terrestres, a ideia é banir armas nucleares. É o momento de que os estados, 120 estados, nessa reunião, disseram: nós não queremos mais armas nucleares. Ele foi adotado por uma grande maioria. Ele prevê uma série de obrigações proibindo o desenvolvimento, teste, estocagem, estacionamento, transferência, ameaça de uso, e tem um estrito controle sobre armas nucleares. Os estados têm uma série de obrigações, a gente não precisa examinar aqui o tratado, uma série de obrigações de cooperação entre si, cria-se uma série de mecanismos de cooperação entre os estados que fazem parte, e o objetivo é fazer pressão para acabarem armas nucleares. A ideia é: vamos criar uma noção de que, lembrem-se daquela regra que a Corte falou, quando a Corte procurou se existia uma regra proibindo. Agora existe, os estados disseram: está na hora de nós formarmos uma opinio iuris dizendo armas nucleares no more. Armas nucleares nós não queremos, e esses estados aqui, o Brasil teve um papel muito ativo na negociação. O Brasil, nós temos aqui no público um estudante da UFMG que está fazendo TCC sobre esse tema, que estudou o papel do Brasil e chegou à conclusão que o Brasil teve um papel ativíssimo nessa negociação. O Brasil teve esse papel de apoio. O Brasil sempre teve esse papel, e nós temos hoje esse tratado. E a pergunta que nós chegamos em relação ao costume: qual é o impacto desse tratado em relação às 3 normas que nos importam? A obrigação de negociar o desarmamento nuclear, a obrigação de possuir o desarmamento nuclear. Será que nós estamos criando uma obrigação de proibição de armas nucleares, finalmente, que está ganhando força no costume? E 3, será que nós estamos mudando aquele tratado, aquela disposição do 2E da Corte Internacional de Justiça sobre a possibilidade de uso? Será que nem mais o uso em situações absurdas esse tratado está mudando? Será que essas 3 obrigações específicas estão mudando com o tratado? Agora nós temos um debate, e eu não tenho respostas, vocês podem me ajudar a encontrar respostas. A tese mais conservadora, e é a tese que é defendida pelos países detentores, é não para todas elas. Eles não. Alguém poderá dizer: bem, eles não participaram da negociação, e ao não participar da negociação, só a Holanda participou, os Países Baixos. Só a Holanda participando, isso significa que eles já violaram o dever de negociar. A tese deles é: não, mas
Participar de um tratado de proibição total não é a solução, portanto, por isso nós não participamos. Então, nós não violamos nada. Essa é a tese deles. A obrigação de negociação do desarmamento, será que isso muda? A obrigação de negociação do desarmamento já está bastante consolidada enquanto obrigação. Ela não diz exatamente o que é que um Estado tem que fazer. Talvez, se eventualmente se verificar que a não participação de um Estado nessas iniciativas constitui uma violação, nós saberemos mais sobre o conteúdo da obrigação. Mas isso vai ter que ser provado diante de um tribunal, e nós vamos precisar aqui das ONGs, dos grupos de pressão, para tentar testar essa hipótese. Será que a gente está conseguindo criar uma regra para proibir efetivamente armas nucleares? Agora, essa tese começa a ficar ligeiramente mais forte. Hoje nós temos 50 ratificações, tem mais ratificações vindo por aí, tem mais estados interessados, mas, ao mesmo tempo, nós temos estados fazendo pressões. O próprio Estados Unidos é alguém que está fazendo pressões para que os estados saiam do tratado. Os Estados Unidos, inclusive, fez pressões, posso falar isso porque é público, fez pressões nas Ilhas Marshall diversas vezes para retirar o caso, durante o caso. Então, por um lado, nós temos estados aí oferecendo, entrando no tratado e, portanto, oferecendo prática e opinião iuris. 50 é significativo? Será que entra naquele famoso critério que hoje foi adotado pela Comissão de Direito Internacional, prática difusa, widespread e geral? Ainda talvez não para alguns, mas nós não necessariamente precisamos adotar o critério mais conservador para costume, para achar uma regra costumeira. Podemos colocar ênfase na opinião iuris. E aqui vem o debate sobre costume internacional. E a terceira hipótese, eu acho que a tese mais defensável é a terceira, à medida que nós temos estados dizendo que mesmo o uso de armas nucleares em situações absurdas, os estados já estão considerando a sua proibição. Eu acho que aqui é mais defensável a partir desse momento. Nós temos aqui gradações de normas costumeiras. Mas, repito, essa é uma tese, esse é um projeto que eu ainda estou em desenvolvimento. Eu trouxe aqui as ideias últimas que tive. As ideias últimas que tive depois de ler o post do embaixador no blog da ILA, de conversar com colegas, de conversar com colegas italianos, de conversar com membros do time que participaram da defesa. Então, aqui nós temos um momento de ebulição de normas costumeiras. Eu acho que, nesse exato momento, o tratado de proibição ele está oferecendo borbulhas para que o monstro do Lago Ness do costume saia. Se ele vai sair agora, se ele vai sair em um caso daqui a 10 anos, não se sabe. Se sabe que, certamente, esse tratado vai ter um impacto no costume. Qual vai ser? Quando vai ser? E de que forma? Existem pelo menos 3 hipóteses que eu levanto aqui para vocês. O que vai acontecer? Eu espero que no debate agora vocês possam me ajudar a resolver. Por hora, o que eu lhes digo é muito obrigado pela paciência. É sempre um prazer conversar com estudantes brilhantes e com os amigos do PIRS. Muito obrigada, professor Lucas Lima. A palestra foi super interessante, um tema muito aprofundado. Muito obrigada.